muita seriedade. Ô, deputada, a senhora fez críticas ao presidente Lula, o presidente do seu partido também, quando o Márcio França saiu, né, foi trocado de ministério, ele considerou aquilo inadequado, como foi conduzido. Qual a avaliação que a senhora faz dessa troca e do governo Lula? A gente, e eu falo a gente porque o PSB, porque eu participamos muito desse processo, a gente elegeu um governo que era composto por uma grande frente, que trazia nomes da esquerda, à centro-direita, gente que nunca tinha estado no mesmo palanque. Ter o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin como vice do Lula foi a maior demonstração disso. E me parece que para esse governo de coalizão, essa frente ampla dar certo, a gente vai precisar dialogar com muita gente que pensa diferente. Um governo liderado apenas pelo PT, num congresso tão diverso, tão desafiador como o nosso, com uma sociedade tão dividida, ele tem menos chance de ter êxito. Então a postura do PSB é sempre colocar o Brasil à frente, mais do que seu ego, mais do que seus interesses, e dizer, se é pelo Brasil, estamos aqui. O governo pode contar com o PSB. Agora, a sua candidatura, em contraposição à do governo do presidente Lula, por enquanto não tem alianças, o que passa uma sinalização de fragilidade, até um certo isolamento político e indica dificuldade na hora de governar uma vez eleita. Como é que dá para resolver, né? Primeiro, assim, na campanha, porque isso implica em tempo de TV, em fundo partidário, tem implicações práticas agora na campanha e também tem implicações práticas na hora de governar, enfim, aí faz-se novas alianças depois, mas é justamente o oposto, e a senhora acabou de dizer que se fosse o PT sozinho teria mais dificuldade de governar. Como é que vai ser para a senhora? Eu separaria em dois momentos. A primeira coisa, Thaís, é que é muito natural que um projeto como o meu não tenha a maior coligação. Eu nunca tive essa expectativa. Projeto sem caixa 2, projeto honesto, projeto que pauta São Paulo, que não faz leilão de cargo, não é o projeto que muitos partidos gostam de apoiar. Então, a gente trata isso com muita naturalidade. Não é à toa que a conversa mais avançada foi com o PSDB. É porque foi praticamente o único partido que topou falar de plano de governo, topou falar de projeto de cidade. Então, essa é uma coisa. Não foi para ganhar um minuto, como o Datena disse aqui, que era para ganhar um minuto na TV, na propaganda? Diego, quem tem a convicção que eu tenho, a coragem de fazer política honesta como eu faço, não pode estar preocupada com um minuto de televisão, não. Senão a gente se perde nesse negócio. Mas só voltando, é natural que a gente não tenha a maior coligação, o maior número de partidos apoiando. Agora, é importante a gente reconhecer que esse projeto é extremamente amplo. Se a gente olha para os nomes que estão escrevendo o meu plano de governo nesse momento, ex-ministros, ex-secretários, gente parruda da esquerda à direita, ex-secretários dos últimos ex-prefeitos, Vivian Satira, que foi secretária de planejamento do Covas, Luciana Temer, Floriano Pêsaro, Ludmila Jar, olha esse time. Esse é um time amplo. Se a gente olha, inclusive, para a nossa coordenação política, que é o Orlando Faria, foi Casa Civil do Bruno Covas, semanalmente conversando com todos os vereadores, com todos os partidos políticos. Eu sou hoje a única pré-candidata, entre homens e mulheres, que consegue dialogar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Então, a gente sabe, e até se você olha para os meus 6 anos como deputada federal, alguém sem padrinho político, que não se corrompe, aprovar esse tanto de projeto que eu aprovei, só esse ano foram 2 sancionados, mudanças climáticas e pé de meia. Só para finalizar, Raquel, perdão, é porque eu sei conversar com quem pensa diferente, é porque eu sou boa de trabalho. Então a gente separa muito o que é o momento da campanha do que é o momento de governar. A senhora acabou de dizer que a senhora é uma das poucas que conversa com o Lula e conversa com o Tarcísio. O governador Tarcísio, a única, recebe críticas da esquerda pela operação ali na Baixada Santista. A senhora quer o apoio dele? Para governar, eu vou precisar do apoio do Tarcísio e do Lula. Eu não tenho como fazer sem o apoio dos dois. Tem uma coisa que eu aprendi em Brasília, Raquel, e eu sei que você vai entender muito bem isso. Quem escolhe com quem eu converso é o povo. E a gente tem que ter muita humildade nessa hora. É claro que a gente tem nossa liberdade para defender nossa convicção, para criticar quando tem que ser criticado. A operação, por exemplo, na Baixada, a senhora critica? É claro, tem muita coisa para ser investigada, tem muita denúncia grave. Critico a privatização da Sabesp, acho que é um erro do jeito que estão fazendo. Tanto é que a gente vê um processo acelerado em 1 ano, que teve apenas uma oferta de uma empresa que é mal avaliada e que está oferecendo menos. Mas a senhora quer o apoio do Tarcísio na campanha? Para governar.
Quando eu digo que eu sou a única Mas num eventual pré-candidata... segundo turno, a senhora gostaria de ter o apoio dele? Nosso foco agora é apresentar esse projeto. Eu tenho a menor rejeição, a maior conversão de votos, mas ainda sou a mais desconhecida. O foco agora é no nosso projeto. No segundo turno, a gente vai avaliar de qual apoio que a gente vai atrás. Mas eu volto a dizer, não dá para fazer o que eu me proponho a fazer na pauta de segurança, na pauta de combate às enchentes, sem trabalhar com o governador Tarcísio, sem trabalhar com o presidente Lula. E essa é uma coisa que eu sei fazer muito bem. Desmontar palanque, colocar de lado as diferenças e focar no que importa. Qual eleitor que a senhora acredita que é seu, mas ainda não sabe? É o público do Boulos, é o público do Nunes, é o público do Marçal? Em quem que a senhora pretende, conquistar? Quando a gente olha para os números, eu tenho hoje, de novo, a menor rejeição, a maior conversão de cada 3 que conhecem. Um diz voto na Tabata e esse voto não muda, mas um grande desconhecimento. E aí, quando a gente olha para essas variáveis todas, se eu tiver que escolher um público que gosta muito do nosso projeto, mães, mulheres, jovens, quem está na periferia. Que estão inclinadas a votar em quem agora? Tem um pouco de tudo, tem um voto que antigamente ia para o PSDB, tem um voto que vai um pouco para o Ricardo Nunes, tem um voto que vai um pouco para o Boulos, mas é um voto que não está nos extremos, que está na classe C, que está na classe D, que está na classe E. Conforme o meu conhecimento está aumentando, inclusive, eu já sou mais bem votada na E do que na A, que é o contrário de muitos adversários meus. Então, a gente realmente sente que, como a conversão é tão alta e a rejeição é tão pequena, é um desafio de se apresentar. E é por isso que essas próximas semanas são tão estratégicas. Debate, sabatina, rede social, rua. Muita gente não sabe ainda que São Paulo tem uma alternativa, não sabe ainda desse projeto. Deputada, a senhora fala muito de Geraldo Alckmin, né, como um grande padrinho político. Ele governou o estado por anos, mas quando ele tentou a prefeitura de São Paulo em 2008, ele sequer chegou ao segundo turno. Qual é a força real de Geraldo Alckmin para te ajudar na eleição para a capital? A primeira coisa, Raquel, é que eu não tenho um padrinho político. Eu tenho grandes aliados construindo esse projeto do meu lado. O presidente Geraldo Alckmin, com certeza, é o maior deles. O ministro Márcio França vem sendo fundamental nesse processo. O apoio do presidente Siqueira. Não vou repetir aqui todos esses nomes que a gente tem no plano de governo, mas esse é um projeto que a gente vai junto. Não é alguém mandando, não é alguém falando, Tabata, faça isso, aquilo, outro. Você ter o apoio, a indicação do vice-presidente da República, que foi governador por 4 anos, mas que, sobretudo, tem um grande alinhamento de visão de mundo mesmo. É uma pessoa moderada, que entregou grandes coisas, que sabe dialogar. É um baita apoio, eu sou muito grata